Explorando o cenário. É a mensagem dessa noite. Eu quero explorar esse cenário da mulher adúltera. Sabe, eu gosto muito de analisar a postura de cada um. Porque, na verdade, como que as pessoas são hipócritas. Infelizmente, o ser humano, ele vê só o cisco no olho do outro. Infelizmente, nós somos assim. Nós gostamos de apontar o erro dos outros, avaliar o erro dos outros muito maior do que os nossos. Gostamos de ver as coisas piores quando é com os outros. Agora, quando acontece conosco, nós vivemos pedindo a misericórdia de Deus, fala assim, não tem nada a ver. Diante daquilo que os outros fez, o meu é bem menor, infelizmente, né? Então eu vou ministrar para vocês a passagem da mulher adúltera, amém? Lá em João, capítulo 8. João, capítulo 8. Assim diz a palavra do Senhor, amém? A partir do versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Então, Jesus ensinava também no templo. Muita gente pergunta assim, aonde está a igreja de Cristo? Jesus também ensinava no templo, tá bom? E os escribas e os fariseus. Vamos fazer menção aqui. Quem trouxe essa mulher diante de Jesus? Os escribas e os fariseus. Gente, raça que gosta de imputar leis que eles mesmos não vivem. Criam leis que eles mesmos não vivem, não é? Ou seja, vamos adentrar a essa hipocrisia adiante. Vamos lá. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Nós notemos aí que os escribas e os fariseus estavam, na verdade, querendo ver a posição de Jesus diante do fato. Porque os escribas e os fariseus, eles zelavam pela lei de Moisés, entendeu? Então, até esse presente momento, a graça ainda não tinha se manifestado, né? Então, eles queriam ver como que Jesus iria reagir diante do fato que, como disseram eles, que era comprovado. É isso que eu sempre falo com as pessoas. Ali eles estavam em mais pessoas. Estavam os escribas e os fariseus. Estava com a mulher que foi pega em adultério e tinha comprovação disso. Então, gente, muitas das vezes nós abrimos os nossos ouvidos para boatos que nós não temos prova, ou melhor, nós não queremos provas, não queremos testemunhas e acatamos aquilo como fato real, fato acontecido e passamos a criar inimigos dentro de nós pelo que ouvimos irresponsavelmente dos outros. Aprenda uma coisa, o seu ouvido seja realmente aberto para ouvir as coisas de Deus, não fofoca. E quando você ouvir fatos, ou contesta, fala assim, você tem provas? Você já fez isso com uma pessoa que está fofocando? Você já chegou perto de uma pessoa fofocando para outra? Como que você desmoraliza ela? Você desarma ela totalmente quando você fala assim, você tem prova do que você está falando? Você tem testemunhas do que você está falando? Porque o apóstolo Paulo diz isso, né? Que quando você for falar de alguém, que pelo menos fale na presença da pessoa. Sabe? E eu vou falar uma coisa com vocês. Uma das coisas que eu mais abomino é isso. Toda a minha vida. Você quer falar de mim? O que está acontecendo?
estou aqui, fala na minha cara. Aí não fala nada na minha cara. Quando eu viro as costas, vai lá e fala tudo pelas costas. Como você é covarde. Então, na verdade, a pessoa é covarde quando faz isso. E isso demonstra que é uma pessoa que quer viver no hábito de fofocar. Então, nós notamos aqui que, na verdade, os escribas e fariseus queriam ver a posição de Jesus. Por isso que eu queria explorar esse cenário aqui. Vamos explorar ele junto comigo? Vamos lá. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. E tu, pois o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Ai, gente, que cenário lindo. Aí você fala assim, meu Deus, que Jesus abaixou e ficou ali brincando com a areia, escrevendo na areia? Sabe, gente, audaciosamente, no Espírito Santo, eu vou me atrever a dizer, Jesus ali naquela terra, naquela mesma terra, em que aquela mulher foi pega no ato de adultério, Jesus estava ali naquela terra, na mesma terra, reescrevendo uma nova história. Aqui você caiu, aqui você está sendo humilhada, aqui você está sendo zombada, aqui você está sendo, na verdade, exposta, pois aqui que você tem que ser honrada. Eu já vejo dessa forma espiritualmente, então vamos prosseguir, né, no que vai dar essa exploração de cenário, não é? E como insistissem, perguntaram-lhe, endireitou-se e disse-lhe, ou seja, Jesus endireitou-se, levantou daquele lugar que ele estava agachado, ele levantou e disse, ai que sabedoria, aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra. E aí, você está tão sem pecado assim, que se acha no direito de jogar a primeira pedra? Gente, como que Jesus desarmou os doutorados da lei. Você adora impor leis sobre as pessoas. Você adora impor as suas opiniões, suas teses sobre as pessoas. Eu acho o seguinte, eu penso dessa forma, mas o que Deus pensa não é o que você pensa. Então, nós podemos ver aqui nessa exploração desse cenário aqui, que eu adoro explorar cenário bíblico, porque eu já falo com Deus, Deus me coloca nesse cenário. Eu quero explorar esse cenário aqui. Gente, nós notamos aqui a hipocrisia. Já começou com a dissimulação, né? Com a ironia, com o deboche. Você adora debochar. Nós notamos aqui que eles debocharam. E aí? Vamos lá, mestre. Na lei de Moisés manda. Eu, pelo menos, tenho testemunhas. Estamos aqui com várias provas que ela foi pega em ato de adultério. Se fosse eu ali, eu já falava, cadê o camarada? Porque cadê o adúltero, gente? Não é verdade? A gente já vê aí que a intenção era maliciosa, não é? Você já parou para se perguntar, mas cadê o adúltero dessa história? Com que homem que ela foi pega? O camarada também não era casado, não? Se ela cometeu adultério, então no caso é ela que era casada? Ou é ela que era simplesmente a mulher que foi pega com um homem casado? Mas eu queria que um homem viesse para esse cenário aqui também, viu? Foi bem injusto, né? Colocar só ela. Não é verdade? Então vamos lá. E tornando a inclinar-se, ou seja, ele voltou tranquilo para o chão. Vou, mulher, eu vou aqui pela minha fé. Eu já te digo que nenhum vai tacar uma pedrinha em você, porque eu já peguei cada um no seu próprio pecado. Deixa eu te falar, você adora esconder seus pecadinhos, achando que os seus pecadinhos são menores do que os dos outros, e querendo, porque você gosta
tanto de expor o pecado dos outros. Nós achamos que Jesus, quando a gente chegar lá diante do grande julgamento, ele fala assim, Jesus vai perguntar assim, e aí, me fala do pecado da Lorena, me fala do pecado de Lucas, me fala do pecado de Beltrano, me fala do pecado do pastor, me fala do pecado disso. Não, ele não vai perguntar pelo pecado dos outros não, querido. Você acha que precisa de você divulgar o pecado dos outros? Porque você acha que você divulgando o pecado dos outros, você vai ser mais santo por causa disso? Você está se tornando simplesmente um pecador fofoqueiro. Se você achava que o seu pecado seria menor do que de quem que você está querendo expor, eu acabo de te dizer que o pecado da fofoca é bem pior. Tá bom? Porque a Bíblia fala que a nossa língua nos lança no inferno. E aí? Você que adora dizer, avaliar o pecado dos outros. Então eu falo com vocês o seguinte, aqui Jesus agachou novamente, pleno. Ele estava convicto que ele pegou cada um na sua hipocrisia. Para de pensar que o fato de você expor o pecado dos outros vai te fazer melhor, vai te fazer um santo. E para de você achar que o fato de você querer aumentar a situação, muitas das vezes nós adoramos aumentar o assunto, né? Quando nós vamos contar uma fofoquinha que a gente está vendo que não está sendo tão engraçado, a gente adora aumentar aquela coisa para ver as pessoas sorrir, né? Infelizmente. Ou seja, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um. Pelo menos eles pegaram a palavra, enquanto tantos estão ignorando a palavra. Pelo menos eles acataram o recado de Deus. E você está rebeliando contra a palavra de Deus. Você está rebeliando contra os profetas. Enfim, nós notamos aqui que eles acataram, temeram, porque eles receberam a palavra de Jesus. E você não tem recebido, você não tem temido a Deus diante do que você tem feito. Sabe? Então por isso que eu adoro explorar cenários. Eu gosto de explorar os cenários bíblicos, porque eu gosto de descobrir algumas coisas, de analisar algumas coisas. Nós notamos aqui que Jesus, ele pegou os escribas e fariseus exatamente. Claro, eles estavam providos de provas. Nós notamos aqui que o nosso Deus, ele age de maneira diferente. Ah, mas se eu tivesse prova, eu destruía a vida daquela pessoa. Pois Jesus trabalha com salvação, com arrependimento. Jesus, ele quer do ser humano um arrependimento. Você sabe por quê? Porque sem arrependimento não há salvação. É melhor você rever essa situação e se arrepender dos seus atos. É melhor. Então, olha para vocês verem, quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se, ou seja, levantou novamente. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Onde estão os teus acusadores? Cadê eles? Sabe por quê? Ninguém está na posição de avaliar o pecado do outro pior do que os seus. Ninguém está na posição de pensar, porventura pensar que está na posição melhor, seu pecado é menor do que o pecado do outro. Todos nós estamos na condição de pecadores. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós somos pecadores. E Deus não vê da seguinte forma, que aquele pecado é maior, que aquele pecado do outro é menor. Deus não vê dessa forma.
Nós vimos aqui que por mais que a Bíblia fala que quando você for acusar alguém, que você esteja munido de testemunhas e provas. Nós notamos que os escribas e os fariseus, eles estavam com testemunhas, com provas, e mesmo assim Jesus não deixou ser levado pela situação. Porque Jesus, ele zela pelo arrependimento e pela salvação. Porque Jesus, ele quer a nossa salvação, ele não quer a nossa condenação. Porque o que te faz pensar que Jesus é um carrasco? O que te faz pensar que Jesus é um Deus que simplesmente cogita com a morte de alguém, cogita com a destruição de alguém, cogita com o mal de alguém? O que te faz pensar? Enfim, gente, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ai, pastora, o que quer dizer com isso? Então, se Jesus falou isso, vai lá e não peca mais? Não, Jesus sabia que ela poderia sair dali e cometer um pecado novamente. O que Jesus quis dizer é o seguinte: vá e não cometa mais esse mesmo pecado, porque nós somos tolos. Vamos lá e fica ali, dando murro em ponta de faca, cometendo os mesmos pecados. Não, o que Jesus quer é que nós não cometemos os mesmos pecados mais, que nós aprendemos a lição. Eu aprendi, para essa situação não volto mais. Ou seja, eu aprendi. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Pelo menos eu tenho aprendido. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Eu aprendo com os meus erros. Eu procuro aprimorar a situação. Eu procuro avaliar a situação. Eu procuro avaliar da seguinte forma: aonde eu pequei, aonde eu errei, aonde eu cometi algo que não te agradou. Senhor, tem misericórdia. Em que eu quero concluir com essa situação para as nossas vidas? Eu quero concluir da seguinte forma: toma cuidado. Não autoavalie a situação. Aquela pessoa ali está direto no inferno. Não. Sabe o que eu quero dizer? O nosso Deus, ele zela pelo arrependimento. Eu volto a dizer: sem arrependimento não há salvação. Então, o que Deus, ele quer de nós é o arrependimento e que nós revemos a situação. Senhor, eu quero rever essa situação. Eu preciso rever essa situação, eu preciso corrigir essa situação, eu preciso avaliar as coisas e procurar saber o que posso fazer para corrigir essa situação. Essa mulher, explorando os cenários, eu escolhi para essa mensagem pelo seguinte: essa mulher, eu acredito que ela saiu dali em êxtase, porque ela estava nas mãos da própria morte. Porque todos ali, eu acredito que já estavam com a pedra nas mãos. Todos ali já estavam preparados para matá-la. Aí, o que Jesus disse? Ele disse da seguinte forma: olha, sinceramente, se você, quem não tem pecado, aqui, atira a primeira pedra. Ali, ninguém teve a audácia de atirar a primeira pedra. Sabe por quê? Mesmo os escribas, nós temos aqui, que mesmo os escribas, eles eram doutorados da lei. Eles que aplicavam a lei. Eles que aplicavam a doutrina a ser seguida. Incrível. Então, nós podemos ver o seguinte: até esses doutorados aqui estavam em pecado, pastor? Não estava, porque todos nós estamos na condição de pecador. Então, nós não temos autoridade para apontar o pecado de ninguém. Nós não temos autoridade, autonomia para apontar o erro do outro. Quem você pensa que é? Então, nós notamos também que Jesus, ele não se deixou ser levado nem pelo que
os escribas e os fariseus estavam em mãos, que eles estavam munidos de prova, que eles estavam munidos de testemunhas. Pronto, ali só faltava, eles estavam com tudo em mãos, só faltava Jesus dar o aval para quê? Para eles acusar Jesus. Ali Jesus pegou, foi todos. Então tá, tudo bem, vocês vão matar ela, vocês já vieram munidos das pedrinhas, vocês já estão com as pedrinhas na mão, estamos tudo certinho, pode dar ordem, dá seu aval aí. Jesus foi e falou, então tá bom, quem não tem pecado pode tirar a primeira pedra. A que ponto que eu quero chegar? Até os escribas e os fariseus ouviram Jesus. Até os escribas e os fariseus, eles simplesmente obedeceram à voz de Jesus. Eles acataram o discurso de Jesus, enquanto nós estamos vendo pessoas rebeliando contra a palavra de Jesus, rebeliando contra os decretos de Deus, contra os princípios de Deus. Não é verdade? Infelizmente. Então, ali, aqueles escribas e os fariseus, eles ouviram Jesus e saíram de mansinho, porque eles reconheceram que até eles também tinham pecados. Então, a pergunta eu volto para vocês. Quem é você? Quem é você para tentar apontar o erro dos outros? Muitas das vezes nós baseamos muito nos outros. Nos baseamos muito no que os outros vão falar. E os escribas e os fariseus, eles só faziam impor regras, impor doutrinas que eles mesmos não vivem. Eles eram hipócritas. Ali Jesus pegou eles na própria ação deles. Entendeu? Então, o que Jesus quer nos ensinar nessa noite? Ame, perdoe, entendeu? Porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Você quer ser perfeito? Assim diz a Bíblia. Ame. É o amor que nos faz. A Bíblia fala que o amor nos aperfeiçoa. Então, e fala mais que o amor cobre multidão de pecados. Sabe por quê? Porque o ato de amar, ele vem acompanhado com perdão. Porque quantas vezes você perdoa um filho? Você joga um filho no lixo, você descarta um filho, você expõe o seu filho, você maltrata seu filho porque ele peca, você joga ele na rua, você joga ele fora, você deserda ele. Ou seja, o que você faz com os outros que não têm o mesmo sangue? A Bíblia fala que nós devemos aprender a viver como irmãos e amar o nosso próximo como a ti mesmo. É assim que diz a Bíblia. Então nós precisamos entender dessa forma. Toma muito cuidado, tá bom? De avaliar as falhas dos outros maiores do que as suas. Pecado é pecado. E todos nós estamos na condição de pecador. Amém? Esse é o recado, Senhor, para a sua vida esta noite.